Bom dia. Amós 4. Livro de Amós, capítulo 4. Ouvi, pois, essa advertência, eu Pará, novilhas de Baçã, prolifico, que estais no monte de Samaria, e que continuas a oprimir os pobres, esmagai os necessitados, e ordenais aos senhores deles, trazei bebidas, alegrem-nos. O meu Senhor Deus jurou pela sua santidade. Eis que virão dias em que vos levarão cativo com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Hermon, ó montanha de opressão, garante Deus. Vinde a Betel, entregai-vos ao pecado, ide ao Gigai e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas, denuncia o Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda não vos convertestes a mim, condena Deus. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva em uma cidade, mas não na outra. Uma plantação recebeu chuva, a outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim vós não refletiste nem voltaste para mim, reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas por intermédio de pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Deus. Mandei praga contra vós como fiz no Egito, matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que se sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados na rua de vossos acampamentos. E mesmo assim não refletiste nem voltaste para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas das suas cidades como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Deus. Ora, por este motivo, ainda seguirei te castigando, ó Israel, e por isso eu farei isso contigo. Prepara-te para encontrar com seu Deus, ó Israel. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamento ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Deus, Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus começa falando do povo de Israel, tudo aquilo que eles estão fazendo contrário à palavra de Deus. No início aqui ele chega ao ponto de chamar as mulheres de vacas de Baçã, novilhas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, Israel. Por quê? Essas faziam com que os seus maridos fossem até desonestos nos negócios, faziam de tudo para ganhar dinheiro, para que elas tivessem uma boa vida e ficassem curtindo. Então elas obrigavam, na verdade, os maridos a ser até desonestas, a ganhar dinheiro, para elas gastar dinheiro, inclusive fazendo oferendas a outros deuses e outras coisas. Deus continua ainda falando sobre o povo que vão oferecendo sacrifício, devolvia dízimo de 3 em 3 dias, e ia nos templos, orava, falava que Deus era bom, levava holocaustos, sacrifícios e tudo mais, exaltando o nome de Deus, exaltando, só que de forma labial.
só com a boca, porque continuavam nos pecados, continuavam no erro, desobedecendo a Deus constantemente. Então Deus enviou a fome, as colheitas nada produzia, Deus fechou o céu, ou seja, não tinha chuva, ou seja, necessidade, fome, guerra, matando os filhos dele, Deus matando, como ele fala, enviou todo tipo de praga, gafanhotos e tudo. Mas mesmo assim o povo não se convertia, não entendia, não conseguia ver que era Deus fazendo isso por causa da desobediência deles. Mas hoje, de igual maneira, o povo também não entende. Porque eu vejo templos lotados, grandes templos com uma quantidade enorme de pessoas. Pessoas vão, ofertam, fazem sacrifício, participam de campanhas e tudo mais. Choram, cantam, dançam, falam que ama a Deus, só não obedecem. Por isso, vivem em sofrimento. Basta nós olhar para nesses ajuntamentos de pessoas, o que nós encontramos de pessoas em sofrimento, com enfermidades, passando sérios problemas financeiros, às vezes passando quase por fome, grandes necessidades, falta de paz, desequilibradas, mas continuam a mesma coisa, indo a templos, falando que amam o Senhor, rezando, orando, fazendo preces, mas não praticando a palavra de Deus. Conclusão: vive o sofrimento. Pessoas com casamento devastado, a família devastada, a saúde devastada, indo a templo, não vão a templo, vão a montes, vão a tudo, participa de todo tipo de campanha, participa dos desafios, das fogueiras santas, dão ofertas e mais ofertas. Tem alguns que chegam ao cúmulo de tirar as coisas da boca dos filhos para ofertar num templo qualquer, e continua cada vez pior. Isto porque continua nos pecados, continua nos erros. E Deus está mandando cada vez mais dificuldade, não é com intenção, não é para vingar, mas ao contrário, para corrigir, para entender, para as pessoas acordarem, ver que estão no erro. Deus permite enfermidades sérias para ver se as pessoas acordam. Envia as pessoas para o deserto, envia as pessoas para o cativeiro, coloca dentro de uma tempestade para ver se acordam, mas muitas delas não. Insistem em continuar no erro. Assim como o povo de Israel continuava, e Deus falando, e eles continuando no erro. Só que nós temos que entender que chega um ponto que Deus abre mão. Uma vez que você tem um coração duro, você não quer de maneira nenhuma, você se recusa a ver o Senhor, a aceitar as determinações dele, a se curvar a ele, a ser obediente a ele, a servi-lo, não somente de boca, mas em verdade, em espírito, você abre mão. Porque as pessoas acham, a religiosidade transformar as pessoas em simples robôs, que elas acham porque vão a um templo, porque ora, porque canta, dança, pula, ou faz qualquer coisa, acha que é o suficiente. Mas continua fazendo fofoca, mentindo, sendo desonesta, sendo caloteira, sendo falsas, hipócrita, com maldade, com raiva, com ódio, com ressentimento, com todo tipo de coisa. E acha que estão servindo a Deus. Não estão servindo a Deus nenhum. O Deus que estão servindo é outra coisa. Não é o nosso Deus. Então as pessoas têm que abrir os olhos, têm que acordar. É necessário ter consciência que nós temos um Deus criador de tudo. E a única maneira que nós temos de amá-lo, demonstrar o nosso amor a ele, é pela obediência. É o que ele nos fala em sua palavra. Só desta maneira que ele receberá o nosso amor. Obediência à sua palavra, obediência aos seus preceitos, e não de uma outra maneira qualquer. Amós, capítulo 5. Ouvi, portanto, esta palavra, vós que vos trago como lamento,
a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Porquanto assim determina Deus, na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100. E naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação de Deus, a nação de Israel. Buscai-me e vivei. A solução é buscar a Deus para ter vida. Se nós queremos ter vida, se nós queremos ter paz, tem que buscar a Deus. Não adianta nós acharmos que nós podemos, que eu tenho inteligência, que eu tenho força, que eu tenho poder, que eu tenho dinheiro, que eu tenho amizade, qualquer coisa, porque Deus faz desaparecer tudo. Tudo. Essa aqui é a realidade. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Berseba, porque Gigal com toda certeza será levada para o cativeiro, e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José, como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça, e a amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as Pleiades, a 7 estrelas, o Órion, é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia, e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e a espalha como deseja sobre a face da terra. Deus é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. A Bíblia é muito atual, nós vemos que Deus falava no passado, continuou falando a mesma coisa, como fosse para nós hoje. As pessoas não entenderam que Deus é o Criador de tudo. Sendo Ele o Criador de tudo, Ele faz qualquer coisa a hora que quiser e muda a hora que quiser e como quiser. Uma situação tá difícil, não tem solução. Não, para Deus tem, Deus só faz a solução assim. Na hora. Não, a pessoa está maravilhosamente bem, está tudo maravilha. Deus traz a destruição em questão de segundos. Deus acaba com riqueza em segundos, com saúde em segundos. Deus acaba com alegria em segundos, acaba com tudo, questão de segundos. Também, Ele acaba com tristeza, com derrota, com fracasso, com tudo que não presta também em segundos. Ele é Deus, é Ele que faz. Mas por que nós não desfrutamos de toda a paz? Porque, infelizmente, é o que nós estávamos falando antes. O povo que se diz de cristão, o povo que se diz crente, o povo que se diz conhecer o Senhor, não aceitam a verdade. Eles querem um outro tipo de coisa, querem uma pregaçãozinha mentirosa, querem ensinamentos mentirosos. Quer que alguém diga para ele, não, Deus está perdoando o tempo, você pode continuar. Não, Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você alegre, então continua. Eles querem um outro tipo de pregação, eles querem que pregue, que ensine a eles um Deus que concorde com o pecado, concorde com o desejo do coração deles. Eles não querem a verdade. Eles são contra a verdade. Eles odeiam aqueles que querem fazer o que é certo. Chamam de tolos, idiotas. Não é assim, Deus não é assim, Deus não é assado. É de outra maneira, sendo que não é assim. Os templos ficam o tempo todo oferecendo bênção daqui, bênção dali, Deus está abençoando, Deus está dando, mas não chama o pessoal ao arrependimento. Mas também o povo não quer. O povo quer ouvir palavras amáveis. O povo não quer ouvir a verdade. O povo não quer ser exortado. Só quer ouvir coisas boas. E isso estão cada vez indo mais para o inferno.
Vão os líderes, vão os pastores, vão as ovelhas, vão todo mundo. Sendo assim, considerando que esmagai o pobre e necessitado, e exigir dele tributo de trigo, embora tenha edificado casas de pedra lavrada, não habitarei nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não beberei do seu vinho. Porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quantos e quão grandes são todos os vossos pecados. Eis que afligiu o justo, aceitais suborno, e negais o direito e a justiça aos necessitados, que clamam junto ao portão da cidade. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente, guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais, e assim Deus, o seu Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Ah não, Deus é bom, Deus vai me dar, Deus está fazendo isso, aquilo. Mas observe pessoas que se dizem cristãos, sendo desonestos, maldosos. Eu vejo patrões que se dizem cristão, furtando, pagando mal seus funcionários, sonegando impostos, dando prejuízo de todas as maneiras, sendo desonesto com clientes, sendo desonesto com fornecedores. Ainda fica falando, citando o nome de Deus. Eu vejo pessoas que se dizem cristã, se negarem a ajudar, a socorrer o necessitado. As pessoas vêm até elas pedindo alguma espécie de ajuda, elas se negam, além de negarem para o pecado, ainda mentem, aumentando mais o pecado, dizendo que não tem quando tem. O Senhor diz para nós ajudarmos as pessoas que vêm até nós socorrermos. Eu vejo os cristãos negando, se omitindo, correndo, fugindo. Eu vejo o cristão gastando fortuna em animais de estimação. Eu vejo o cristão se preocupando muito mais com cachorro, com vira-lata, com uma porcaria qualquer do que com o ser humano. Eu vejo eles comprarem briga por causa de um animal, um cachorro na rua. Eu vejo eles comprarem briga por causa de um gato qualquer. Mas não vejo eles comprarem brigas por causa de alguém que está sendo humilhado, sofrido, passando fome, passando necessidade, está na fila do hospital sem ter tratamento, quase morrendo, e essas pessoas não têm condições de tratarem, e essas outras, que se dizem crente, não têm coragem, mesmo tendo condições financeiras, de apanhar então aquela pessoa, pagar para ela, então um hospital, um médico para tratar. Mas faz isso qualquer cachorro vira-lata que acha na rua. Ah, socorre, fazem campanha, levam o veterinário, compram medicamentos caros, fazem de tudo. Enquanto nós vivemos num país onde os hospitais públicos, os pronto-socorro, as UPAs estão lotadas de pessoas passando mal, pessoas sem condições nenhuma, pessoas precisando até de um medicamento e um socorro, um atendimento. Os cristãos, se dizem cristãos, nada fazem. Cristão com condições financeiras se nega, se omitem. E depois querem que Deus abençoe. Ah não, Deus vai me dar isso, Deus vai fazer isso. Não vai fazer. Deus vai dar a morte para vocês. Deus vai dar a morte para estes. Porque estão brincando com a palavra de Deus. São como esses israelitas. Só sabia falar. Falar que ama a Deus. Que ama a Deus é fácil. Mas praticar a justiça ninguém quer. Viver o evangelho ninguém quer. Cada um quer cuidar de si mesmo e depois fala em amor de Cristo. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem, jamais o mal, para que vivais. E assim Deus, o seu Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas da cidade. É possível que Deus, o seu Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim declara Deus, o Senhor Deus dos exércitos: Adonai, haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar, e os planteadores para se lamentarem. Haverá lamento em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada, adverte Deus. Passa.
O castigo chegou. Ai, meu Deus, eu não sei porquê. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu não sei porque eu perdi um filho. Eu não sei porque meu filho morreu, minha filha morreu. Eu não sei porque eu perdi o emprego. Eu não sei porque eu perdi meu casamento. Eu não sei porque eu estou passando necessidade. Eu não sei porque eu estou doente, minha filha doente, um parente doente. Eu não sei porque isso, eu não sei porque aquilo. Porque afastou de Deus, virou simplesmente religioso. Só sabe, carrega uma Bíblia, mas não lê a Bíblia. Vai à igreja, fala o nome de Deus o tempo todo, mas não conhece Deus. Quer um Deus bonzinho. Não quer ser exortados. Não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus. São religiosos, só sabem falar. São pessoas igual papagaio. Papagaio fala aquilo que está acostumado a ouvir. Assim estão sendo esses crentes de hoje. Falam, repete aquilo que as outras pessoas falam. Mas falam muitas vezes sem saber realmente, sem entender o conteúdo do que está falando. Não tem noção do que está sendo dito. Estão no meio do erro, estão no meio do pecado. E ficam ali falando o nome do Senhor. Pessoas se dizem crentes, mas mesmo roubando, ainda está agradecendo a Deus aí pelo roubo. Sendo maldosas, estão agradecendo a Deus, porque não conhecem o Senhor. E essas serão destruídas. Só eu passo no meio de vocês e mato. Quem mata é Deus. Não é o diabo, não. Depois não grita, ai, tô chorando, eu tô sofrendo. Deus não tá vendo meu sofrimento. Tá, foi Ele que trouxe o sofrimento. Qual é a sua desobediência? Ou qual é a sua rebelião? Só existe uma solução. Converta-te, buscai o Senhor e vivei, para que Ele não te extermine. Converta-se ao Senhor. Ai de vós que desejais o dia de Deus, o Senhor, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor. Ora, será um tempo de trevas e não de luz. Será como que uma pessoa fugisse de um leão e deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia de Deus será assim, de trevas e não de luz. Uma escuridão absoluta, sem raio de claridade. As pessoas falam não. Oh Deus, é interessante, as pessoas gritam assim. Oh Deus, vem fazer justiça, faz justiça. Eles não perceberam ainda o que está pedindo. Se Deus fizer justiça, eles são exterminados na hora, porque são os malfeitores. Ah, Deus, me ajuda, me socorre, seja justo. Clama a justiça do Senhor. Eu conheço uma pessoa dizendo, clamando a justiça de Deus. Se Deus atendesse o pedido, ela teria sido exterminada há muito tempo. Todo mundo acha, não. A volta do Senhor também vai ser um dia de alegria, não é dia de tristeza, é dia de dor, dia de separação. É tristeza. As pessoas tentam mudar a situação. Ah não, Deus, como estava falando, ah não, volta logo, Senhor, volta. Volta não é dia. Estão pensando que é dia de felicidade, alegria? Esses mais que estão desesperados porque não conhecem o Senhor, não sabem que eles vão passar realmente por tribulação, vão passar por problema, por dor, por sofrimento. Não é dia de alegria não é dia de festa não. É dia de trevas, escuridão, breu, dia de sofrimento, de desespero, de grito, de choro, sem ninguém para atender, sem ninguém para responder. O Senhor não estará atendendo mais pedidos de sofrimento por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências, por causa das nossas rebeldias. Dia de Deus será assim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocausto, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que seja dos vossos melhores animais de engorda. Ele falou, olha, estou cansado, eu não suporto essas reuniões, esses cultos que vocês fazem. Esses cultos que vocês fazem não é a mim. Eu detesto isso. Essas reuniões, nós estamos fazendo, hoje é dia de culto da adoração ao Senhor. Deus não está aceitando isso, não.
Porque está todo mundo de mão suja, todo mundo no pecado. Não, eu estou levando uma oferta boa para a igreja. Deus não tá recebendo nada disso. A igreja lá, o pastor está recebendo. Por que não está recebendo? Porque você não abandonou o pecado. Jesus nos ensina muito bem que antes de nós entregar nossa oferta no altar, nós temos que nos examinar, nós temos que consertar. E as pessoas não estão se consertando. As pessoas estão simplesmente sendo religiosas, achando que, não, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou orando, eu estou rezando, porque eu estou lendo a Bíblia, Deus vai atender. As pessoas estão lendo a Bíblia como se fosse uma obrigação só de ler, mas não entendem, não querem compreender, não colocam em prática. Então não vale nada. Aí quando começa a cantar a musiquinha qualquer de adoração, levanta as mãos a Deus, Deus fala, não vou atender. Não, hoje é culto, Deus vai estar no culto, Deus não está, Deus não quer saber, não vai receber orações, não vai receber esses pedidos, não vai receber esses lamentos. Porque esses templos estão todos podres, está cheio de pecado, o pecado está no altar, o pecado está no púlpito, o pecado está no meio de todas aquelas ovelhas, porque essas pessoas que estão nesses templos, que vivem, que pregam, que ensinam o pecado, esses templos que não condenam o pecado, que não exortam, todas essas pessoas que estão ali são coniventes, então fazem parte, estão todos em pecado. Então Deus não aceita. Deus não aceita. Deus exige de nós santidade. Ele diz, sede santo porque o Senhor é seu santo. Ele diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta gritar, orar, rezar, subir monte. Não adianta fazer jejum, acordar de madrugada, orar, fazer nada disso. O Senhor não vai receber, não está recebendo nada. Por um motivo, por causa do pecado. Conserta-se primeiro. A primeira preocupação é conversão. Converter-se ao Senhor. É santidade. Fazer esses outros lados são ritos. São rituais que para nada servem. Ele falou bem claro. Eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ele não suporta essas reuniões. Ainda que me ofereçais holocausto, vosso sacrifício queimado, com vossas ofertas cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz ou comunhão, mesmo que sejam os vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas lírias. Não adianta estar cantando, louvando, Deus está amando. Não, Deus não está ouvindo. Ele não quer que eu nem faça isso. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxeste o vosso sacrifício e oferta durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute, o que vosso Deus estrela, imagens idólatras que construíste para vós mesmos. Por esses motivos todos, eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio, além de Damasco. Assevera o Senhor, cujo nome é Deus, Deus dos exércitos. Não adianta. As pessoas não entendem. Pastor, eu não entendo. Eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu estou na casa de Deus. Eu vou lá, eu oro, vou a semana toda na igreja. Mas fora da igreja você é uma porcaria, um pecador, uma pecadora. Você se rebela contra a palavra de Deus. Você adora fazer o que não presta. Você, as suas amizades é com quem não presta. Você sabe que não deve se unir a pecadores, você está unindo. Você concorda e aceita, até mesmo que brinca com o nome de Deus. Agora depois que é na igreja, eu não estou cantando, eu estou louvando, eu estou chorando, isso não vale nada. Primeiro se comporte, primeiro se converta. É o Senhor. Nós temos que aprender hoje, nós temos que escolher qual templo nós estamos indo. Vamos fazer o que é correto. Se você quer salvação, se você quer viver em paz, se você quer desfrutar de paz, se você quer mostrar a face de Cristo, converta-se. Converta-se. E não basta só estar indo em templo qualquer. Vai algum tempo, examina o templo, vê se o que eles estão pregando, ensinando, vivendo é de acordo com a palavra de Deus. Você está num tempo que a maioria ali estão vivendo o pecado e ninguém fala nada? Sai desse tempo e vai procurar outro. Vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Eu li Amós até o capítulo 5.
Querendo Deus, amanhã daremos continuidade a partir do capítulo 6. Todas nossas dúvidas nós esclarecemos no Evangelho. O que nós não entendemos que é uma resposta na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam, mas pratique, coloque em prática os ensinamentos do Senhor. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.